Boa tarde. Hoje vou falar um pouco, dessa parte de entender um pouco melhor a palavra, mas teve uma pessoa que mandou uma mensagem, achei interessante, que era seguir o canal e deixou de seguir porque eu falando sobre o Apocalipse, ela ficou com medo. Gente, Apocalipse é simplesmente a palavra revelação de acontecimentos que acontecerão e precederão ao segundo retorno de Jesus. E, logicamente, para algumas pessoas vai dar medo. Por quê? Porque mexe demais com a gente, né? Como assim mexe demais com a gente? Eu tenho a minha família montada, eu tenho a minha casa montada, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo lá, vai assim, essa assado, eu não quero mudar nada, tal. Mas não repara que se você seguir o caminho que o mundo está te informando para fazer, você não vai acabar no final desse caminho na casa de Deus. A intervenção divina, seja tribulação, seja qual for a espécie, ela vem para nos ajudar a entender que estamos errados, a entender que estamos num processo que é ruim, a entender, né? Jesus fala, o Espírito Santo vai ser mandado para vocês entenderem que vocês estão errados, aonde vocês estão pecando, e a mudar de vida. O Apocalipse é um grande chamado a uma mudança de vida. Por quê? Na verdade, os castigos de Deus vêm por causa das falhas dos homens, dos pecados dos homens, né? E aí a gente, desculpa, mas a gente foi domesticado a não ver mais pecado nas nossas vidas. Você não vê mais isso dentro da igreja. Não se fala mais de erros, né? No outro vídeo eu falei, né, dos 10 pecados que Deus deu. Não fui eu quem deu, não foi a igreja que deu. Não, quem falou foi o próprio Deus. Os 10 mandamentos, né? Se você não segue os 10 mandamentos, você está pecando. Qualquer um deles, né? E até dentro da nossa igreja, o que está sendo ensinado está ensinado errado. E aí as pessoas, elas se conformaram, se formaram em volta de uma série de ensinos errados. E aí quando você fala tá errado, chuvas e pancadas. Eu vou falar, eu acho que eu perdi nesses dias, eu não o canal, né, porque eu não perdi ninguém, no fundo, mas o canal perdeu aí mais de, 100, 200 pessoas que seguiam o canal. Você perdeu mesmo. Eu achei engraçado isso. Mas o que eu posso fazer? Eu não estou aqui para falar coisas bonitas, quer escutar músicas bonitas, tal, lá no canal de música, de repente, né? Você vai achar alguma coisa que lhe agrade. Mas quando Deus começa a falar, Ele tira a gente do prumo. Ele tira a gente da nossa conformidade errada. Ele tira a gente do nosso caminho errado. Ele tira a gente do nosso jeito de fazer as coisas errado. Posso falar? Posso falar à vontade. Porque se eu estou certo? Não, porque o Senhor vive me acertando o caminho.
Eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque o Senhor vive falando que eu tem que mexer nisso, tem que mexer naquilo, troca isso, troca aquilo. A maioria das coisas eu não falo, porque são coisas pessoais, né? Quando eu acho que é uma coisa que pode ajudar outros tantos, eu até falo, apesar de ser uma coisa meio pessoal, né? Eu tento falar com carinho, né, com amor, porque é assim que Deus fala comigo, né? Deus não vem rasgando verbo comigo. Não. Ele é certo, ele é direto. Mas ele é pontual. Então, outro dia eu falei assim: não, Deus, você fala com Deus? Óbvio. Você não? Isso que me assusta. Pior que eu descobri que muita gente de Deus não tem os ouvidos surdos para Deus. Ai, e esses dias eu paro, eu tento ajudar. Eu tomo muita bolacha, né? Eu tomo mesmo. Mas esses dias eu vou escutando para tentar entender e compreender. Eu escutei um padre falar umas coisas tradicional, parece sério, mas ele falava sobre o caminho de Deus com tanta agressividade que eu não consegui ver ele falar. Eu posso falar de um dos maiores terrores, mas eu ainda assim vou tentar falar com o amor de Deus. Porque o amor é capaz de atingir o coração, é capaz de mudar uma pessoa, né? É uma coisa que eu aprendi, a gente tem que falar de coração para coração. Vamos falar, eu sou o caminho certo. Esquece, o caminho é Jesus. Mas não preciso ter raiva. Parece que as pessoas... Não é pela raiva. Eu vi ele falando e falei: meu Deus, quem será que vai falar para esse padre que ele está... Não é pela raiva. Eu vi outro dia também ele falando, como é que era? A igreja está muito cheia de novas comunidades. Uau, que maravilha! Está surgindo novos santos para indicar o caminho. Aí ele soltou uma dessas assim, como é que era? Que é... As pessoas estão querendo seguir dentro dessas novas comunidades para o carisma do seu fundador. Isso está errado, tem que seguir a igreja. Meu amigo, estuda o que é a igreja, Jesus amado. Como assim? Vou botar o meu santo de causa, São Francisco. Né? As pessoas... Ele foi lá sem querer, ele fundou o movimento franciscano, a ordem franciscana. Ele não queria, não. Ele só queria seguir a Deus. E as pessoas viam no caminho dele Deus. O amor de Deus. Deus em ação. Deus agindo. E muita gente dentro da igreja, bispos e prelados, iam contra ele e falaram: eu só posso fazer aquilo que o Senhor está me indicando, eu não posso fazer outra coisa. Se estiver errado algo no meu caminhar, me diga, mas o meu manual é a Bíblia. É a santa palavra de Deus. Eu leio e coloco ela em prática. Se estiver errado, me mostrem. Ninguém nunca conseguiu mostrar nada de errado dele. Né? E quando Deus bota uma dessas pessoas tipo São Francisco, ungido por Deus, cheio de Deus, cheio do amor de Deus, da caridade divina, a levar uma comunidade a fazer um projeto novo dentro da área de Deus, dentro da igreja de Deus, você não escuta um padre falar uma besteira daquela. Lógico, óbvio, que entrar para aquelas comunidades, nossas novas comunidades que estão sendo formadas, tal, vai seguir o carisma do seu líder. Porque Deus está agindo daquela forma com aquela pessoa. Logicamente, o carisma do líder vai estar em consonância com a igreja, mas não pode ser que não esteja na obediência total ao
padre. Sabe, o Padre Jonas, ele fundou uma comunidade na Canção Nova, mas ele teve que sair dos salesianos para poder seguir a orientação de Deus, porque exigiam dele coisas dos salesianos que ele falou, não, isso não é a vontade de Deus. Deu para entender? Então a gente tem que entender isto, né? E a gente vive no tempo da grande confusão. E eu, quando eu escutei esse padre falando, aquele padre falando outro, eu vi um outro tradicionalista falando, e eu escutei um outro normal falando, eu vi os outros falando besteira também. Eu parei, eu tentei juntar isso tudo e falar assim, ó, não dá. Eu falei, cara, aonde está o ensino católico? Eu falo sério, ontem eu entrei em parafuso, porque eu não conseguia juntar. Eu falei, não, senti tudo errado. Não. Aí eu parei, cara, graças a Deus eu parei, porque eu dei uma confusão mental, porque não estava ali Jesus. Não precisa falar isso. Porque nós vivemos no tempo da grande confusão, né? Para que muitos não sigam a palavra de Deus e se percam. E eu perguntei a Deus, o que eu faço, Senhor? Qual o caminho que eu devo seguir, Senhor? Aí ele falou assim, o caminho eu já te disse. Segue aquilo que eu sempre te indiquei. Segue aquilo que você vem vindo fazendo. Segue que nem os teus irmãos que vieram antes de você. Faz pouco, bem, com fé, constante, firme. Ele não pediu grandes coisas. Ele me fez pensar em tudo aquilo como Jesus faria. Andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, seguir como Jesus seguiu, amar como Jesus amou. E eu via muita gente falando, não, o caminho tal de não sei o que, às vezes, sei lá, de tristeza. Eu falei, católico não é triste, gente. Jesus subiu ao Calvário, se deu por nós, teve um momento da crucificação, da cruz, mas a maioria do tempo que ele andou entre os apóstolos, ele não era amargurado, ou triste, ou sofrido, não, ele era alegre, né? Ele era brincalhão às vezes, brincava com Pedro. Se você souber ler a palavra, você vai ver isso. Ele, quando fala com os filhos do trovão, também, né? Os primos de Jesus, esqueci o nome dos dois agora. Mas ele era leve, amoroso. Coisa que era diferente nele, que ele vivia muito em oração. Porque ele estava o tempo inteiro junto do Pai. E para você ficar junto do Pai, a oração é primordial. É uma vida de oração. Tem muita gente que vai falar de vida de oração, vai ser custoso, porque não aprendeu a rezar, não aprendeu a orar. Não aprendeu. E para ela é um sofrimento. Porque se você entender que a oração é o momento que você para, baixa a cabeça para o encontro com Deus e Ele te enche de amor, de paz, de alegria, de discernimento, de direcionamento, você não se sente mais sozinho, você sabe que você tem um propósito, você sabe para onde está indo. A oração não é pesarosa, a oração é vivificante, te dá vida. Às vezes eu estou cansado, chega alguém em casa aqui, aí reza por mim. Eu falei, meu Deus, eu estou morto, mas eu vou rezar. Eu sento e rezo. O maior beneficiado da oração sou eu, porque ele vai me enche de novo. Me enche de novo, né? Então, e trabalhar para Deus é bom.
Bom, às vezes tem batalhas duríssimas. Passei por uma que não estava preparado, mas passei por uma há pouco tempo atrás e o coisa ruim ficou chispado comigo, ficou irritado. Tive uma graça ainda grande, porque no final da oração já não contava mais, né? E Jesus entrou, interveio em profecia, foi lindo, e ele resolveu a situação no final. Aí que ser o mais chispado ainda. É lindo, é lindo. Jesus sabe da minha limitação, sabe até onde eu posso ir. Eu não me nego a trabalhar, mas ele veio com a resposta. Meu carro quebrou, em 15 dias quebrou 4 vezes. Isso é impossível. Foi para um, voltou, foi de novo, voltou. A segunda vez eu já estava sem dinheiro, eu mandei, né, para frente, para pagar para frente. A terceira vez eu falei, agora ferrou. Como é que eu vou pagar isso? Aí meu irmão me ajudou. Depois eu tenho que pagar ele. E agora quebrou de novo. Aí eu falei, é importante isso. Dá para andar com ele? Dá. Tá seguro? Tá. Dá para fazer as coisas? Dá. Só não vou ter um certo conforto. Então, quando Deus quiser, eu conserto. Mas eu tenho certeza, porque Deus fez uma grande obra naquela situação ali, e o demônio ficou muito irado, né? Tem gente que a gente não pode nem falar do demônio, que sai correndo, tem medo, vai, vira vara verde. Tanto leigo como às vezes sacerdote. É só a porcaria de um anjo caído. Eu tenho medo de desagradar o anjo de Deus. Ah, não, isso aí eu não desagrado, não. Agora, um anjo caído, eu adoro desagradar eles. Porque eu sei que eu estou agradando a Deus. E quando eles batem dessa forma, é que eu consegui alguma coisa lá diante do Altíssimo, né? E aí eu sei que é bom. Opa! Como o Marcelo fala, opa, juntei mais umas moedinhas lá na minha poupança lá em cima. E isso me alegra. Então, diante de toda essa confusão que eu vi nesses dias, eu vi que o caminho de Deus é muito mais simples. Não é numa loucura de um maluco aí puritano. Não é isso, é pureza de coração, né? A alma humilde, né? A alma que sabe escutar, a alma que sabe seguir. Eu tenho meus problemas também, sou às vezes rebelde, e Deus gosta da minha rebeldia. Olha como você fala isso, porque Ele vem me convencer. Aí é ótimo. eu sou o tempo inteiro convencido por Deus de fazer alguma coisa. Porque senão eu fico quieto, parado, olhando. Eu não gosto de aparecer, né? Então esse negócio até de fazer vídeo, para mim, foi um sufoco muito grande para fazer. Mas agora eu acho que, como está ajudando as pessoas, eu acho que é um serviço, é aquilo que Deus chama, ergue a tua flâmula, ergue a tua bandeira, teu estandarte, né? O estandarte de Deus faz acontecer. Pode ser uma pequena ajuda, mas eu sei que ajuda. Levanta os irmãos que precisam. Eu sei que não são muitos, né? Tem um canal com, sei lá, milhões, milhares de pessoas. O meu tem algumas pessoas, né? Alguns queridos de Deus. E a gente vai partilhando, né? A vida com Deus é partilha. É amor e partilha. Bom é Deus. Nós, a gente se esforça para ser quase razoável. Né? E a leitura da palavra é para edificar, mesmo que seja o Apocalipse, é uma palavra dura, mas se você não entende o Apocalipse, muitas vezes não vai entender os outros textos, porque o Apocalipse é a conclusão do serviço de Deus, um grande trabalho dele, da reformulação da criação. Então ele é criador e ele gosta de formatar essa criação dele para chegar na conclusão que ele desenhou. E nós somos chamados
a participar disso. Legal, ele podia fazer tudo sozinho? Podia, mas ele gosta da gente participando. Então você é um amado de Deus, que ele quer que você participe desse trabalho dele, desse plano, desse sonho dele, que ele está botando em ação. Tá bom? Paz e bem.